está abrindo a porta para a nossa discussão. Vamos desenhar essa matriz aqui. Deixa eu apagar isso aqui. De jeito está presente na ação, não é necessário um gate fixo. Então, vamos discutir agora a questão do gate fixo. Vamos juntar os elementos, né? O que nós sabemos assim, do senso comum sobre gate fixing numa formulação relativística? O gate de Lorentz. Então, a primeira opção é, beleza, dmi a mi igual a zero, né? Fixando o gate. Vamos juntar esses elementos. O segundo elemento que eu sei, nós parametrizamos o nosso campo φ desse modo. Parametrizando o nosso campo φ desse modo. Nós sabemos que a transformação de gauge desse campo, ela me dá. Esse campo tem uma carga Q, então vai ser exponencial de I, Q, alfa, φ. Então a gente sabe que a transformação vai ser V mais H, exponencial de I, vai somar aqui, né? I, Q alfa, menos Q sobre V. Então essa é a transformação de gauge do campo de Higgs, né? Dada essa parametrização, que é a fase, né? Bem, muito bem. Então, primeira opção, a gente pode observar o seguinte: esse parâmetro alfa é arbitrário, essa função, né, que faz a transformação de gauge. E que então, na verdade, a gente está dizendo com essa transformação aqui o seguinte, que H' é igual a H e que comparar aqui, né? Então, a gente está dizendo, na verdade, que isso tudo aqui vai fazer o papel, né? Como se fosse o quilinho. Então, a gente teria aqui, é como se a gente fosse identificar menos I Q sobre V vai ser menos I quilinha sobre V vai ser identificado com I Q alfa menos I Q sobre V. Vamos colocar assim. Então, se eu multiplico toda essa equação aqui por I, fica 1, fica menos 1, e aqui fica 1. E eu multiplico toda essa equação por V. Então é como se eu tivesse que a transformação de gauge aqui fosse essa aqui. Quilinha é aqui, menos Q, V, alfa. Eu vou interpretar que isso aqui é o meu filinha. Então isso aqui é como se fosse o meu V mais H linha, vou interpretar isso aqui como se fosse o menos I quilinha sobre V. Foi o que eu fiz aqui. Eu interpretei esse objeto aqui, eu interpretei H' como H, tá aqui, interpretei I, que é alfa, menos Q sobre V. Eu disse, isso tudo aqui, depois da transformação de gauge, isso aqui para mim é o menos I quilinha sobre V. E daí nós tiramos a transformação de gauge aqui. Então, dentro do campo de Higgs, a fase dele, ela é tocada diretamente pelo parâmetro de gauge, aquilo que a discussão é maior. A simetria de gauge, ela toca na fase do campo de Higgs. Então, ela é muito forte nesse sentido. Ela deixa esse grau de liberdade do campo de Higgs, que é um campo complexo, tem duas componentes reais.
2 graus de liberdade. Essa componente aqui fica intacta, mas essa componente aqui ela é o que a gente chama de um campo compensador. Um campo compensador é um campo que sofre uma transformação que é sempre polinomial no parâmetro de Gauge, não depende de derivada. Se eu escolher, eu posso, por exemplo, fixar o alfa, essa função alfa, impondo que linha é igual a zero. Ou seja, se eu escolher alfa tal que esse nosso alfa seja Q, né, sobre QV, onde Q e V são parâmetros, né, então é claro que linha é igual a zero. Então eu escolho esse alfa e isso aqui me dá linha igual a zero. Então esse grau de liberdade no campo de Higgs, na verdade não é um grau de liberdade, ele é um módulo que não corresponde a um grau de liberdade física. Ele é uma flutuação, o campo apresenta essa flutuação, mas essa flutuação é um efeito de Gauge, ela não é uma flutuação física. Eu posso então escolher o alfa de tal maneira a matar o Q. Se eu escolho o alfa de tal maneira a matar o Q, a minha vida já teria ficado muito mais simples, muito mais cedo. Eu não precisaria fazer nada disso de matriz, porque o Q era zero. Se o Q era zero, isso aqui não existe. Tudo isso aqui não existe. Meu problema já estava resolvido há muito tempo. Eu tenho aqui, genuinamente, um campo de prova. Isso aqui pode ser invertido. Então, essa é a primeira noção que a gente tem. A escolha de Gauge mais óbvia que eu tenho, deixa eu apagar isso aqui, seria a escolha de Gauge Q igual a zero. Estou fixando Gauge, isso muda um pouco também o nosso hábito de fixar o Gauge sempre no campo de Gauge. O campo de Gauge, normalmente, é ele que carrega a simetria. Os campos de matéria têm simetria de fase, mas eles não são campos compensadores. Mas o que a gente descobre no bóson, no campo de Higgs, é que, antes da quebra de simetria, não. Mas devido à quebra de simetria, ao poder fazer essa parametrização aqui, é isso que, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, mas entre nós, a palavra mágica. A mágica dessa parametrização é um pouquinho essa, é que a gente consegue, com a quebra espontânea da simetria, nessa parametrização, fica muito manifesto para nós que esse modo de excitação no campo de Higgs não é um grau de liberdade física. Então, a gente, diferentemente do que faz nas teorias de Gauge visuais, a gente fixa o Gauge nesse escalar e não no campo de Gauge. Então, essa chamada escolha de Gauge unitário, que é o chamado Gauge unitário, que é o Gauge que todo fenomenólogo usa. Todo mundo que faz cálculo no LHC, para calcular processos, além do modelo padrão, no modelo padrão, todo mundo que faz cálculo fenomenológico para saber, por exemplo, efeitos de correções radiativas na massa do Higgs e saber as relações entre a corrente neutra e a corrente, tudo que se faz em fenomenologia no Gauge unitário. Por quê? Porque você mata uma porção de campo do Lagrangiano, você mata vários setores do Lagrangiano, tua vida fica muito mais simples. Se desde o começo a gente tivesse feito Q igual a zero, a gente teria poupado, não tinha aquelas exponenciais, não tinha que derivar exponencial, não tinha nada. Eu reduziria meu campo de Higgs a V mais H e meu campo de Gauge. Então o Gauge unitário, ele corresponde a gente tomar Q igual a zero. Ou seja, as fases, né, ou a fase do campo de Higgs sendo Então essa é a escolha que a gente chama de Gauge unitário, e nesse Gauge unitário, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. No Gauge unitário, o que nós temos, o mix não existe, quer dizer, no Gauge unitário o que nós temos é o Lagrangiano quadrático de Ami, o que se reduz a esse Lagrangiano aqui. O meio
sorteando. Delta Mi. Que é o nosso lagrangiano tradicional, com menos um quarto, né? Que é Mi ao quadrado, mais meio, né? Bom, então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente está diante de uma situação que, deixa eu apagar isso aqui, que simplifica, vou deixar só isso aqui, não vou apagar isso aqui, não vou poder apagar. Vou deixar só isso aqui. Então, essa é a primeira escolha, que é o gate. Então, vamos fazer a mesma coisa lá no setor eletrofrágil. Nós vamos apagar também, mas lá, só que, como vocês se lembram na aula passada, a gente mostrou que o dublete de Higgs ele pode ser parametrizado agora devido à simetria SU2 desse modo aqui. Adquirir essa forma que foi um exponencial de I aqui, um conjunto de parâmetros, aqui o sigma sobre 2. Então, nós, em vez de botar aqui o campo φ, os campos de fase, né, que nós estávamos colocando aqui, são 3 fases que vão aparecer aqui, por causa da simetria SU2. E aí a transformação de gate, que tem a mesma estrutura, então a gente vai ver que eu posso eliminar as 3 fases, as 3 fases. Só lembrando a vocês que a gente já tem uma situação muito semelhante aqui no caso não abeliano. Tá certo? Bom, então o que mais que a gente... Então essa é a primeira escolha. Segunda escolha. Normalmente, o que a gente faz, né, é escolher dmi a mi igual a zero. Mas, se eu escolho dmi a mi igual a zero, a escolha do gate fix, eu não posso, né, substituir o gate fix no lagrangiano. Vocês observam que esses termos aqui, sobretudo esse termo aqui, vamos botar aqui esse termo aqui, que é o termo cruzado, né? Nós tínhamos um termo que eu acho que era 2 vezes, né? Esse termo aqui era EQV dmi, que, vamos olhar por aqui, menos, né? Menos 2 vezes QV dmi a mi, que nós temos esse termo aqui. Então, é claro, fazer o gate fix em dmi a mi igual a zero não significa que eu possa chegar no lagrangiano e zerar dmi a mi igual a zero. A gente sabe, quando a gente escolhe o gate fix em dmi a mi igual a zero, o que a gente faz é jogar no lagrangiano um termo desse tipo, dmi a mi ao quadrado. Gate fix dmi a mi igual a zero na equação de campo corresponde no lagrangiano, não botar dmi a mi igual a zero, mas jogar esse termo no lagrangiano. Então a gente joga esse termo no lagrangiano e continua convivendo com isso. Então a gente continua com esse mix. Mas o que a gente vai chamar a atenção agora é que nós podemos fazer já que a gente vai ter que introduzir um gate fix desse tipo, a gente pode adotar o seguinte procedimento. O que está acontecendo com esse termo? Ele está misturando dmi amigo com qui. Meu termo de gate fix, ele é um termo desse tipo, ele é dmi a mi ao quadrado. Isso aí é um termo tradicional do dmi a mi ao quadrado, que é o que está aqui tem um dmi a mi. Então, se a gente imaginar que ao invés de trabalhar com esse gate fix, dmi a mi igual a zero, eu pudesse pensar nesse gate fix. Dmi a mi, vou fazer a mesma coisa. Agora, tem um termo misto aqui. Eu poderia pensar em colocar alguma coisa aqui que fosse mais que v que igual a zero. Se eu botar esse gate fix como um funcional de gate fix na equação de campo, isso significa que no lagrangiano eu deveria ter um termo desse tipo, dmi mais que ao quadrado. Se eu coloco esse gate fix no lagrangiano, eu vou gerar um termo que é 2 vezes dmi que
vai cancelar exatamente esse termo. Então, por um gauge fix, ao invés de fixar o meu gauge como delia mi igual a zero, eu posso, já que eu tenho esse campo aqui, nós sabemos que a fase dele, né, campo, nós não estamos então eliminando o campo aqui, mas nós sabemos que o campo aqui, ele tem uma transformação de gauge que coloca ele em relação direta com o parâmetro de gauge, com a função que faz a transformação de gauge. Então, de uma certa maneira, essa equação aqui, ela é uma equação de gauge fixes. O gauge fix, o parâmetro de gauge, de uma certa maneira, está representado aqui, e a gente sabe por que essa equação aqui é um bom gauge fix. Quando a gente tem que dmi a mi igual a zero, se a gente faz uma transformação de gauge, a gente tem dmi a mi mais dmi alfa igual a zero. Então a gente ganha uma equação que é D'Alembertiano de alfa mais dmi a mi igual a zero. Então por que ela é um bom gauge fix? Porque eu posso escolher alfa de tal maneira que seja menos dmi a mi sobre D'Alembertiano. Eu inverto essa equação, resolvo essa equação para alfa. E aí, com isso, eu posso eliminar dmi a mi. Quer dizer, eu posso sempre para uma transformação onde isso aqui seja zero. Eu posso sempre fazer uma transformação de gauge onde dmi a mi igual a zero. Então, essa é a moral do gauge fixing de Lorentz usual. A gente, se não tem uma configuração de dmi a mi igual a zero, eu posso, por uma transformação de gauge, sempre passar para essa configuração. E daí a gente fixa o gauge dmi a mi igual a zero. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tiver dmi a mi mais EQV aqui igual a zero, eu faço uma transformação de gauge aqui, vai mexer aqui, claro, vai produzir D'Alembertiano, blá blá blá, e aqui vai produzir Q mais o alfa. Eu vou ter uma equação, de novo, eu vou ter uma equação em alfa, que eu vou resolver, eu fixo alfa em função de A e de Q. Então, a ideia, esse é o chamado gauge RC. A ideia, já que é algo, então, em vista, né, vamos colocar assim, em vista, professor, oi? geralmente quando você está trabalhando só em eletrodinâmica, ao adicionar, ao colocar esse termo de gauge fixing de Lorentz, entra como um parâmetro. Isso, a gente tem que colocar um parâmetro de gauge que é outra coisa. Isso. Aí nesse caso não pode colocar, né? Pode. Mas aí se colocar não cancela aquele termo. Pode, vou te mostrar como tá. Não, mas tá certo. A pergunta é super lista, né? Vamos ver, é resolvido imediatamente. Em vista do mix do Q com dmi a mi, é mais conveniente tomar um gauge fixo que envolva dmi a mi e então pega isso aqui, dmi a mi mais v igual a zero. Claro, aí como o Fuga está falando, no Lagrangiano, o que a gente faz é, vamos fixar esse. Então, como é que vai ser o meu Lagrangiano de gauge fixo? Ele vai ser um meio, veja, a gente coloca assim, parâmetro psi, vou botar alfa, porque alfa já é a função de gauge, a gente faz isso aqui, dmi a mi mais v i ao quadrado. E aí, claro, eu perdi o termo misto. Eu tenho esse aqui agora, eu não vou poder cancelar. Mas aí, como esse aqui é um parâmetro arbitrário, você bota ele aqui. Aí você elimina ele do termo misto. Você bota. É esse o gauge fixo que você faz. Para você evitar o problema de perder, quando você cruzar o termo, o que daqui corta com o que daqui você cancela do mesmo jeito. E aí, quer dizer, você introduz esse parâmetro, aí você vai fixar o gauge como você quer. Você pode tomar Q igual a 1, Q igual a, quer dizer, Xi, né? Xi igual a 1 menos 1. Né? Aí você vai escolher o gauge total, o gauge final, né? Gauge de Lorentz. Bom, então esse é o chamado gauge fixo. É o chamado, por isso que ele se chama gauge RC. Ele foi introduzido por Toft. Também muitas vezes se chama gauge de Toft. Porque o Toft que propôs esse gauge, porque justamente no trabalho que ele fez com o Veltman lá, que mostrou a renormalizabilidade e a unitariedade das teorias de gauge com quebra espontânea da simetria, eles passaram por essa questão. Então esse é o chamado gauge RC, que nós não
Porque às vezes eu já vi uma discussão, algumas vezes, né, discussões em que não, se pensar, você coloca o DMI igual a zero, e aí esse termo cancela. Mas a gente sabe que a gente não pode jogar DMI igual a zero no Lagrangiano. DMI igual a zero eu posso fazer na equação de campo. Mas quando eu zero, quando a gente pega as equações de Maxwell, que são D'Alembertiano a mi, menos DMI igual a zero, quer ver que na verdade isso aqui é o que? Isso aqui para nós é o DMI feminino. Em termos de equação de campo, então eu vou fixar o gauge de Lorentz. Isso aqui é zeros, e aí ele fala, beleza, o campo de Maxwell satisfaz uma equação de onda com massa zero. O foco não tem massa zero. O que a gente faz? Isso na equação de campo. Mas para eu fazer isso na equação de campo, isso é possível na equação de campo se eu tivesse introduzido esse termo no Lagrangiano. Então, isso na equação de campo significa isso no Lagrangiano. Não significa chegar no Lagrangiano e zerar DMI ali. Posso fazer isso. Então, por isso que eu não posso chegar e zero DMI ali que eu resolvo o problema. Claro que não. Eu tenho que introduzir algo que resolva o problema ali. Então, é um gauge fixo. Então, a gente faz isso. A gente introduz, deixa eu apagar aqui, nesse Lagrangiano, aqui, a gente introduz agora o nosso Lagrangiano. Vou botar aqui também. Então, vai ser esse Lagrangiano, vou botar assim, mais o Lagrangiano de gauge fixo, que vai ser 1 sobre 2 π dmi mais π é q d ao quadrado. Ou, como eu falei com vocês, escolhe o gauge unitário. No gauge unitário, q igual a zero. Aí sim, você zera, você não tem q. Que não vai nem aparecer no Lagrangiano. Você elimina o Q por uma transformação de gauge. Aqui não. Esse gauge é mais razoável. Por que o gauge unitário é bom e os fenomenólogos usam ele? Porque você elimina campos, você reduz, né, o teu trabalho, jogando fora exatamente aquilo que é não físico. Agora, você tem um problema, que é a questão da renormalizabilidade. Se a gente vai falar sobre isso já. Se a gente vai olhar o aspecto da renormalizabilidade sem o campo aqui, a gente fica com o campo de Proca. E aí, o problema do campo de Proca. O campo de Proca não abeliano não é um problema. Apesar de ter um propagador feio, né? Quer dizer, o propagador de Proca, a grande crítica ao propagador de Proca é que ele é algo desse tipo assim, ele é, vou colocar assim, 1 sobre K2 menos N2, né? Eta mini. E aqui nós temos um Kmi sobre N2. E aí o problema que nós temos aqui, o power count, esse cara vai a 1 no infinito, então esse propagador é muito ruim porque ele destrói a renormalizabilidade. Mas a gente sabe que numa teoria abeliana já foi provado por Bower nos anos 70, que o modelo de Proca, mesmo com esse problema, ele leva uma teoria renormalizável. Mas o trabalho de Bower era justamente ver isso para o caso não abeliano, porque naquela época, anos 70, 71, 72, ele já conhecia o modelo padrão. Estava tentando também trabalhar na renormalizabilidade das teorias de gauge com quebra espontânea da simetria. Só que no caso não abeliano, esse propagador dá problema. O propagador tipo Proca, ele não é problemático para teorias abelianas, mas é hiperproblemático para teorias não abelianas. Então, Bower não conseguiu resolver o problema, e aí quem resolveu o problema foi Toff, por um lado, e o Salange-Tracidi pelo outro. E os franceses, Brezin e Saint-Just, que trabalharam também na questão da quebra espontânea de simetria e renormalizabilidade. E todos acabaram mostrando que a quebra espontânea não destruía a renormalizabilidade. E tiveram que trabalhar e inventar esse gauge. Porque esse gauge, nós vamos ver na próxima aula, que ele se aplica perfeitamente a um caso não abeliano. Ele se aplica perfeitamente à teoria S2-1, aplica a qualquer teoria de gauge não abeliano. Eu vou poder sempre fazer a versão não abeliana exatamente desse gauge aqui. Então, claro, quando houver quebra espontânea. Então, por isso que eu estou só chamando a atenção, porque se poderia pensar, mas para que escolher esse gauge se Bower já resolveu o problema? Um modelo tipo Proca abeliano,
O problema da não renormalizabilidade dele é aparente. Mas o problema é que isso só serve para eletrodinâmica. Mas a eletrodinâmica não é quebrada espontaneamente. A simetria, a QED não tem quebra espontânea. Você pode ter quebra espontânea no modelo de Fritzburg-Landau, mas não na QED. Então, dentro do modelo padrão, esse problema ele existe justamente no setor abeliano, que é no S2, no setor eletrofrágil. Então, por isso que o teorema de Bower, o estudo de Bower foi um estudo importante, porque ele esclareceu essa questão, que por caso abeliano a questão era resolvida, mas por caso não abeliano o problema ficava em aberto, e aí isso foi de 70, né? Na verdade, quem quiser ter esse paper, eu não sei se eu já dei para vocês esse paper, dei para vocês, não, né? É um paper do professor David Bower, e ele está publicado no Annals of Physics, no ano 70, no volume, eu tenho lá. Se alguém precisar, eu tenho o PDF dele, do ano 70. Nesse paper, Bower mostra que por que a teoria de Proca, mesmo com aquele propagador horroroso, ela é renormalizável e é unitária. Você acopla com correntes carregadas e não tem problema. Agora, numa teoria não abeliana, não tem jeito. Então, para se provar a renormalizabilidade, não se pode também trabalhar no gauge unitário. Por quê? Porque o gauge unitário está aqui, está claro. O gauge unitário te deixa com um setor de gauge como sendo Proca, sem o que a coisa é Proca. Com o que eu coloco esse gauge fixo e vamos ver logo o que vai acontecer. Mas aí com o que, a coisa não é Proca. Então vamos colocar o que, vamos colocar esse termo aqui, onde é que ele vai modificar, né? Vai estar trazendo a modificação aqui no termo. Ele vai produzir um termo com a nossa matriz agora, refazendo essa questão aqui. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu botar isso. Então os termos que vão aparecer vão ser 1 sobre 2 π, dmi a mi, que eu vou integrar por partes, vai ficar menos dmi a mi. Esse termo integrando por partes. Depois o termo vai aparecer agora um termo tipo massa para o Ki. Vocês estão observando que aqui não tem um termo explícito de massa para o Ki. O Ki aparece no D'Alembertiano, o Ki aparece no derivado aqui. Agora vai aparecer um termo de massa aqui, mas observa, ó, o termo de massa aqui ele vai depender do parâmetro de fixação de gauge, que é uma coisa também. Nós já viram uma massa dependendo do parâmetro de gauge? É loucura. Mas a gente vai ver que isso é uma interpretação física. Então, esse termo quadrático aqui vai ser Ki2. É 2Q2, V2 sobre 2Xi. Então, o Xi ao quadrado vai cancelar com 1 Xi daqui. Então, o termo misto vai ficar Q, V, aí aqui vai ter um Xi ao quadrado, e aqui um 2Xi. Então, vai ficar sobre 2Xi. E aqui Qi ao quadrado. Esse é o termo quadrático em Qi. Perdão, não é o termo misto, não. É o termo quadrático em Qi. E o termo misto vai ser justamente o termo que vai dar para nós. O 2 vai cancelar com 2, o Xi vai cancelar com o Xi, e aí nós vamos cancelar o termo misto. O termo misto desaparece. Então, deixa eu apagar isso aqui, tá? O termo misto, não, Xi, o Xi cancela, então o termo misto desaparece. Então, que é quando vai desaparecer esse termo aqui, que vai desaparecer esse termo aqui. Então, o termo misto vai desaparecer. Mas, de uma certa maneira, ele vai entrar aqui, porque vai entrar o gauge fixo, então aqui vai entrar um termo novo, né? Aqui vou ter menos, eu vou ter o B em evidência, então nós vamos ter aqui menos 1 sobre o Xi, D'Alembertiano, ômega mini. Vai estar entrando aqui. Isso aqui é D'Alembertiano, ômega mini. O propagador é o modo, como é que é? O projetor longitudinal. Fatorei o meio. E o Xi apareceu ali. Menos 1 sobre Xi. Aqui ficou 0, eu destruí o termo misto. Aqui ficou 0, eu destruí o termo misto. E aqui ficou menos D'Alembertiano mais Q, V, Xi sobre 2. Sobre 2 já está lá também, tá? O termo misto subiu por causa do gauge fixo? Oi? Por quê? Porque o termo misto era esse aqui, ó. Menos 2 é QV dmi a mi, certo? Esse era o termo misto que eu tinha distribuído. Menos 1 aqui, menos 1 aqui. Aí quando a gente colocou o gauge fixo, ele é 1 sobre 2 Xi.
DMI a MI, mais Xi é QV. Então, quando você faz o termo quadrático aqui, quer dizer, o termo cruzado, né? 2, Xi é QV, o 2 está aqui, cancela. Não, peraí, vamos botar aqui. Aqui tem um fator. Não, desculpa, talvez tenha sido isso. Aqui tinha um fator 2. E aqui eu botei 1 sobre 2. Então, eu tenho que cancelar aqui. Então, vamos acertar esse aqui para cancelar aqui. Eu tenho que produzir um 2 no final do dia. Então, aqui eu tenho um fator meio. Então, se eu colocar aqui um raiz de 2, eu vou produzir o 2 que vai cancelar com 2, né? Eu preciso cancelar aquele 2. Eu já tenho, então, botar aqui um fator que eu tenho que cancelar o Xi. Vou produzir 2Xi sobre 2Xi. Mas aqui, então, se eu botar aqui menos, talvez, para ele, se eu botar menos 2Xi, é isso que vai acontecer. Eu vou fazer, o Xi vai cancelar com Xi. Se eu colocar aqui um meio, né, eu vou produzir aqui, eu tenho que produzir aquele fator 2 lá, que o 2 está com feito. Eu vou raiz de 2 aqui, não? Eu acho que mais 4, não? Não, o 2 não? Porque antes você tinha. Então vai ficar um 4, né? Vai ficar 4 por 2, 2, né? Se eu botar esse fator 2 aqui, perdão, se a gente colocar um fator 2 aqui, isso aqui, o termo misto vai ficar 4. 4 por 2, 2. Aí o 2 cancela isso, não é isso? Esse aqui era o termo misto, não era? Eu distribuí, colocando menos 1 aqui e menos 1 aqui. Então esse é o termo misto. Então eu preciso cancelar o termo misto. Então para cancelar o termo misto, eu imaginei, bom, eu tinha colocado assim, né? No nosso caso, vamos mexer aqui. No nosso caso aqui, a gente vai querer gerar aquele termo. Automaticamente os Xi se cancelam. E esse 2 vai cancelar esse 2. Então tem que ter um 2 aqui para cancelar aqui. Então, se a gente colocar assim mais 2, o termo misto que a gente vai gerar aqui vai ser 4, né? 4 por 2 vai ficar mais 2, que vai cancelar esse menos 2 aqui, tá certo? Mais 2. E aí a gente no final faz os cálculos, escolhe o que a gente quer. Então eu acho que isso aqui eu queria chamar a atenção. Obrigado, Célio, por ter feito essa correção, porque aí não estava cancelando mesmo, né? Então vai. Então, com isso aqui, então o termo que vai aparecer aqui, vai aparecer 1 meio, 1 sobre 2 Xi aqui, o termo que vai aparecer 4 por 2, vai aparecer, então aqui vai aparecer ao quadrado, vai aparecer um 4 e aqui vai aparecer um 2. O termo aqui ao quadrado, então, deixa de ter esse 2 aqui e passa a ter esse 2 aqui, porque vai ficar 4 Xi ao quadrado sobre 2 Xi. Tá certo, obrigado, Sérgio. É isso, né? Então, deixa eu apagar aqui. Está corrigido esse erro aí. E aí, a gente vai acrescentar aqui esse termo que é, eu botei o meio ali, aqui então tem um 2, eu botei um meio em evidência, então aqui tem um 4, é isso que vai ficar? 4 por esse 2 aqui dá esse 2, que é esse 2 aqui, introduzir aqui, QV do fator 4 por 2, que está certo. Então agora o que a gente observa é que a gente está obtendo dois propagadores separados, né? Esse propagador aqui é o propagador só do fóton, está aqui, vai ter parte transversa e parte longitudinal, mas o que é importante, vamos fazer o seguinte, vamos inverter esse operador aqui, ó. Então esse operador aqui é fácil de inverter, então eu estou tirando, esse aqui agora vai ter um propagador aqui, mas o que vai sair daqui? Vou tirar o inverso disso aqui. Propagador de Kipling, que agora que essa matriz é diagonal, eu tenho essa função de Green e separadamente essa função de Green. O Kipling aqui vai estar dando para nós 1 sobre K2 mais 4 botar assim, 4 Xi QV. Então, o polo depende do Xi. Pode ser positivo, negativo, não importa. O que é importante é que o polo depende do Xi. O polo depende do Xi significa que eu tenho agora um escalar não físico, porque a massa dele depende do parâmetro que ele fixa. Se eu escolher Xi igual a 0, a massa dele é 0. Se eu escolher Xi igual a menos 1, a massa dele é 4, Xi é QV. E assim vai. Aqui eu acho que tinha que elevar o quadrado também, né? Mostra, tudo aqui era o quadrado. Aqui é 2, tudo é 2 vezes 2, né? O Xi fica sem o quadrado. 4 que é 2 é 2 vezes 2. Então fica 4, 5 que é 2 é 2 vezes 2. Então, esse cara tem uma massa não física. O que se mostra, claro, não vou fazer aqui, né? O que se mostra é que esse propagador, esse propagador aqui,
ele é cancelado, o efeito dele nos processos, ele vai aparecer, ele vai interagir, inclusive o que fica no Lagrangiano, o que interage com o campo de Higgs, tem interações com o que com o H. O H é o campo de Higgs mesmo, físico, é o campo de Higgs passivo. Tem interação do H com o que. Então esse é um problema. Mas o que vai acontecer? O cancelamento vai ter o efeito, justamente daí que foi a importância da prova da unitariedade, da renormalizabilidade das teorias de Gauge com que a descontando de simetria, é mostrar que apesar de aparecer essa partícula não física, massiva, com polo dependente do Gauge fixo, essa partícula aqui, ela se desacopla da matriz S. A matriz S é a matriz dos processos que se desacopla da matriz S. Então isso é mostrado, isso aí foi um grande trabalho do Dorff, do Salan, do Strasdy, do Brezan-Justin. Mostrar que apesar de aparecer partícula não física, o modelo é unitário. Então isso é desacopla da matriz S, não das funções de Green-Off-Shell, mas da matriz S. Então essa é a discussão do Gauge RC. Então aqui eu tenho um campo de escalar com um propagador lícito, 1 sobre K2. A gente espera isso no escalar, propagador que caia com o quadrado da energia, lá na região do ultravioleta, 1 sobre K2. Vamos olhar agora o propagador do setor vetorial. Então nós vamos ter, vamos botar tudo dentro dos projetores. Então eu vou ter D'Alembertiano mais E2, Q2, V2, θ mini. Aí aqui vai ter um ômega mini, que vai juntar com esse ômega mini. Então nós vamos ter aqui agora um E2, Q2, V2, menos 1 sobre Xi, D'Alembertiano, ômega mini. Então isso agora é o setor de função de Wigner, propagador do amigo ani. Vamos passar para o espaço dos momentos e inverter. Inverter, a gente já sabe, inverter algo que tem um θ e um ômega, é só inverter cada coeficiente. Então esse primeiro termo aqui vai ficar 1 sobre menos K2 mais E2, Q2, V2. E aqui nós temos θ mini, que é o eta mini, menos Kπ sobre K2. E aqui o nosso propagador, que vai ser 1 sobre, aqui vai ficar menos K2, então vai ficar 1 sobre Xi, posso jogar esse Xi, vai ficar K2 sobre Xi. Aí eu jogo esse Xi, peraí, aqui está faltando, esse aqui, né? Aqui está faltando, eu jogo esse Xi aqui para cima, vai ficar mais Xi, Q2, Q2, e aqui vai ter o Xi que sobe aqui, o Xi do denominador, e aqui Kπ sobre K2. O grande problema do propagador de Broca era que, se a gente olhar o propagador de Broca, que é só esse aqui, que na verdade é esse aqui, né? Isso aqui é Broca, D'Alembertiano mais Q2, V2, no gate onde o Xi é zero, quando não tem Qi, quando nós usamos gate fixo unitário. No gate fixo unitário, desaparece o Qi, tudo que fica para o amigo Broca. Então no gate unitário, deixa eu até escrever isso aqui, para ficar mais evidente para nós. Tá? Se o Dória tivesse aqui, ele teria feito onde a gente estaria, né? Um gauge unitário aí. Um gauge unitário. Então, Qi é zero desde o início, acaba com esse campo de vez, e aí o Ami, quer dizer, o Ami, quer dizer, a gente tem própria, né? Então, o Lagrangiano de Ami, o Ami é próprio. Que é, está lá para nós, é D'Alembertiano mais E2, Q2, V2, θ mini, agora estou separando, e mais E2, Q2, V2, ômega mini. E aí quando a gente inverte, né, a gente vai ter 1 sobre menos K2 mais E2, Q2, V2, θ mini, que é eta mini menos Kπ mini
sobre K2, está lá. E aí, mais 1 sobre E2, Q2, V2, Kmin sobre K2. Então, ele está para nós, fazendo esse cálculo, separando a parte transversa, então a gente vai ter a parte do teto verde, vamos escrever. Então, o propagador de prova tem essa estrutura aqui, menos 1 sobre K2, E2, Q2, V2, e aí aqui nós vamos ter Kmin sobre K2, né? Então a gente vai ter menos 1 sobre K2, menos E2, Q2, V2, é isso? Vou fatorar isso aqui, menos isso aqui, tem esse menos aqui com esse menos aqui, vai ficar assim. Vou botar esse menos aqui vem com esse menos aqui fica mais, esse aqui fica menos, vai ficar assim. Então, isso aqui vai ser o coeficiente desse Kmin e Kmin. O coeficiente do outro é esse aqui, mais 1 sobre E2, Q2, V2. Tudo isso aqui vezes Kmin sobre K2. Fazendo esse cálculo aqui, somando isso aqui vai dar, no numerador vai ficar um K2, né? O denominador vai ficar E2, Q2, V2, K2, menos E2, Q2, V2. Isso, Kmin sobre K2. Esse K2 aqui, esse K2, esse cara aqui fatora, então o propagador vai ficar algo do tipo, o propagador de prova, rapidinho, colocando aqui para vocês, é isso aqui. Kmin mais Kmin sobre E2, V2. Então esse aqui é o propagador de prova. E é aqui que está o problema. Porque quando a gente olha esse propagador, para fazer o power counting e ver a divergência superficial dos gráficos primitivamente divergentes, esse propagador, a parte meta dele, ele tem uma parte que vai para o Kmin, vai a infinito com 1 sobre K2. Mas lá no infinito, né, na região de grande momento, quem vai dominar é esse termo aqui. E esse termo aqui, ele é o termo que vai botar, eu posso botar aqui, peraí, que eu canto de botar aqui. Tinha posto aqui, 1 sobre K2, é isso mesmo, né? Esse cara aqui, a dimensão aqui está feia, porque isso aqui é 1 sobre K2, tá? Então isso aqui tem a mesma dimensão. Esse cara aqui está adimensional, então alguma coisa que eu fiz de errado. Eu botei esse cara em evidência, aí ficou ficou E2, em cima ficou o K2, que cancelou o K2, esse cara aqui ficou aqui embaixo, aí ficou, peraí, uma coisa errada aqui. Quando nós fizemos isso aqui, está tudo certinho, a menina está certo, tudo certinho. Nós botamos o termo em eta-mini, esse aqui é o eta-mini, né? Esse termo aqui é o eta-mini, tá? Esse aqui é o termo em ômega, beleza. Então a gente fatorou o termo em eta-mini, pegamos esse termo aqui, ficou lá na frente, tá certo? E juntamos esses dois aqui, Kmin sobre Kmin, então ficou isso sobre Kmin. Fizemos esse calculinho aqui, ficou somamos esse cara, na verdade, esse cara aqui ficou mais, esse cara aqui ficou menos. O nosso trabalhinho foi esse 1 sobre K2, menos E2, Q2, V2, Kmin sobre K2, né? E aí mais 1 sobre E2, Q2, V2, Kmin sobre K2. Então aqui no final, a gente vai multiplicar por um Kmin sobre K2. Então o que fica aqui embaixo é isso que fica esse termo aqui, vezes E2, Q2, V2. Vezes Kmin sobre K2. Mas aí quando eu somo aqui em cima, isso aqui vai ficar K2. Tá certo. Então esse cara aqui cancela esse cara aqui. Aí eu boto esse cara aqui em evidência, certo? Que está multiplicando, que é a mesma coisa que está multiplicando esse Kmin aqui, a menos de um sinal, então é 1 sobre K2, E2, Q2, é Mi. Então isso aqui tem dimensão de 1 sobre energia ao quadrado. E aí aqui nós ficamos com Kmin, tá certo, eu esqueci de botar esse termo em evidência, perdão. Esse aqui fica na evidência de tudo, ó. Perdão, é esse aqui, ó. Vamos zero mais isso. Então, pega esse sinal aqui, esse, e aqui é esse. Então eu boto esse termo aqui em evidência, e aí fica isso aqui. Isso aqui tem dimensão de 1 sobre energia ao quadrado, isso aqui é adimensional, isso aqui é adimensional. Então o que nós estamos vendo é o seguinte, no limite de altos momentos, esse cara aqui cai com 1 sobre K2. No limite de altas energias, isso aqui se torna dominante, isso aqui inexiste. Tá?
K tendendo ao infinito. Então esse termo aqui é 1 sobre K2, mas quando eu olhar nesse termo aqui, esse K2 daqui domina esse K2 aqui. Então o comportamento desse propagador fotônico massivo no infinito, ele não cai com 1 sobre K2 na região de altas energias, ele cai na ordem 1, ele não tem potência de K, ele tende a uma constante no infinito, e isso destrói a renormalizabilidade por contagem de potência. Então esse é o problema do campo de Broca, que agora nós não encontramos aqui. O campo está aqui, ó, o campo de Broca, esse termo aqui, ele no infinito, ó, isso aqui vai com 1 sobre K2, ó, isso aqui, ó, K sobre K2 cancela, então isso aqui no infinito tende a uma constante, isso é uma constante, então no infinito ele vai com 1 sobre K2. E esse termo aqui também, lá no infinito, ó, isso aqui tende a uma constante, e ele vai com 1 sobre K2. Então, nesse gauge, que por isso ele é chamado de gauge renormalizável, esse R psi é porque ele tem um parâmetro psi de Toft introduziu, e o R significa renormalizável, porque o problema da contagem de potência que aparecia no propagador de Broca, quando o Ki é zero, no gauge unitário, então no gauge unitário eu tenho um genuíno campo de Broca, o campo de gauge se torna um genuíno campo de Broca. Então eu enfrento o problema da não renormalizabilidade, que não é problemática no caso abeliano, mas é fatal no caso não abeliano. Então vamos pensar no caso não abeliano, que é o caso do SO2. Agora, se eu vou para o gauge R psi, então o problema do propagador de Broca desaparece, e aí eu tenho o chamado gauge renormalizado, porque o propagador do Ki é um lícito, porque do ponto de vista da contagem de potências ele é 1 sobre K2, e o propagador do fóton também, ele é totalmente 1 sobre K2. Então nós não enfrentamos o problema da quebra da contagem de potência no setor de gauge, no gauge RC. Então essas são as duas questões que eu queria colocar, que eu chamo de escolhas do gauge, né? É trabalhar com o gauge RC ou trabalhar com o gauge unitário. Na próxima aula nós vamos ver como fica o gauge RC no caso não abeliano, mas é muito simples a estrutura dele no caso não abeliano, né? Posso até fazer agora para fechar o discurso rapidinho, coisa de canto de quadro mesmo. E na próxima aula a gente já trabalha a teoria eletrofrágil no gauge unitário, porque é o gauge mais propício e é o gauge que os fenomenólogos usam. Quando se vai computar os processos na teoria eletrofrágil, que se faz calcular por associação de choque, decaimento do Z0, decaimento do Higgs em 2 Z0s, ou decaimento, espalhamento da W+, tudo que se faz na teoria eletrofrágil é no gauge, trabalhando, né, todos os cálculos de seção de choque, cálculo de processos físicos, todos são feitos no gauge unitário, porque já se tem a demonstração de que a teoria, mesmo com quebra espontânea de simetria, é renormalizável. Então eu tenho o gauge onde eu garanto a renormalizabilidade. Então deixa eu trabalhar num gauge onde a renormalizabilidade não é manifesta. Quer dizer, o discurso é esse. No gauge unitário, Ki igual a zero, ele é chamado de unitário por quê? Porque a unitariedade é manifesta. Todas as partículas são físicas, eu não tenho nenhum problema de Gauss, de tachyon, de nada. Mas a renormalizabilidade é perdida. Se eu vou agora para o gauge RC, que é o gauge renormalizável, a renormalizabilidade se torna manifesta. E a unitariedade não, unitariedade não.
que ser. Aprovada e foi. Mostramos. Modos não físicos. Onde que são os modos não físicos? São a partícula aqui, ela tem uma massa. A partícula aqui é um modo não físico, porque a massa dela depende do gauge, quer dizer, a partícula aqui e o modo longitudinal do amigo. Tchau? Dá para ler aqui? Sim, dá para. Vocês lembraram lá? Olharem lá no diagrama, quando a gente calculou o propagador do AMI, do gauge renormalizado, a parte longitudinal lá dependia do Xi também. Então, a massa, aparece um fóton longitudinal, massa dependente do Qi, e o campo Qi, dependente do Xi, o fóton longitudinal tem uma massa dependente do Xi, e o Qi, o campo Qi, que é a fase, também depende, tem a massa dependente do Xi. Então, esses são as partículas não físicas, mas o que se mostra é um trabalho não simples, né? Gerou alguns papers importantes, mostrando que os modos não físicos são a partícula que o modo longitudinal do AMI desacoplam-se da matriz S. Quer dizer, não entram na matriz S. Que a matriz S que é a matriz dos processos que vão chegar à unitariedade, não entram na matriz S. Bom, então a gente fica com o pé alto do cara. Se quiser estudar renormalizabilidade, trabalha no gauge RC. Se quiser calcular processos físicos, que fica mais fácil assim aqui, trabalha no gauge unitário. Mas a gente sabe que a teoria é renormalizável e é unitária. Aqui vocês poderiam perguntar, a renormalizabilidade é perdida. Mas se eu olhar a matriz S, não todos os processos off-shell, mas só a matriz S é finita. Então aqui a renormalizabilidade é perdida para funções de Green off-shell. Mas os infinitos desaparecem ou se cancelam. Os infinitos se cancelam na matriz S. Certo? Então, esses são os fatos que dão confiança para a gente de trabalhar com a teoria de gauge com quebra espontânea da simetria. Tá? A unitariedade aqui é manifesta, mas aqui a renormalizabilidade é perdida em nível geral. Mas a nível de matriz S, não. Ela é perfeitamente finita. A matriz S é finita, mesmo trabalhando no gauge unitário. Mas a teoria off-shell não é renormalizável, que é uma outra coisa. No gauge RC, a renormalizabilidade é imediata, mas a unitariedade tem que ser provada. De novo, eu vou para a matriz S, que é onde está, vamos dizer assim, a essência da unitariedade, mas aí eu vejo que os modos não físicos não se acoplam às amplitudes da matriz S. Então, por isso que a gente pode ter confiança, né, de daqui para frente, quando tem uma teoria com quebra espontânea de simetria, escolher trabalhar no gauge ou no outro. Então, vocês que trabalham com regularização implícita, trabalham com aspectos mais formais, para vocês é mais interessante trabalhar no gauge renormalizado. Lá o Célio que faz cálculo físico, o Guga também que calcula potencial, calcula processo físico, trabalha no gauge unitário. Certo? Então a gente pode ter essa comodidade. Porque os trabalhos que tinham que provar uma coisa e outra já foram feitos na década de 70. Certo? Somente o Salan e o professor Strasso Dias, quando eles trabalharam nessa questão, eles propuseram a mesma coisa que o Toft, assim, independente, ou seja, a maneira de abordar. Opa! Sim, mesmo. A maneira de abordar, eles chegaram às mesmas conclusões de modo diferente. O Salan e o Strassidi fizeram a coisa muito baseada na integral de caminho, que sempre foi o forte deles, fácil e integral. E o Toft fez as coisas muito olhando a quantização canônica e olhando a matriz S. E os franceses também
seguiram mais o método da integração de caminho, o método mais ou menos a lá de Yonawazi. Tá? Então, foram 3 caminhos diferentes. Teve outras pessoas também, o Boer mexeu com a questão, mas ele acabou mostrando que a teoria unitária estava ok, mas a teoria não unitária, mas ele deixou a questão. Ele fez isso em 70, deixou a questão, porque ele foi mexer com gravitação. Ele poderia ter resolvido a questão também, mas aí ele se meteu na gravitação quântica, e aí o Salão Strassi estavam envolvidos com essa questão, que estava ligada à tese de doutorado do Strassi, e Tocqueville estava nessa questão, que era a tese de doutorado dele também, e os franceses, do Brezin e Jean-Justin também, porque era a tese de doutorado do Brezin. Quem fez isso, eu falo, sem alunos de doutorado não se faz nada, né? Então, esse trabalho foi feito pelo pessoal que estava se doutorando, tá certo? Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Aqui a gente tem um pão aí, para quem aguentou essa exaurinha, tem um pão aí natural, que foi o Gregório que fez, né? O Gregório, você já conhece o Gregório? Não. Ele é o mestre cervejeiro, ele faz cerveja em casa. Ele vai fazer cerveja, já trouxe uma vez a cerveja para nós. Agora na festinha de fim de ano, vocês vão viajar quando para o sul? Eu não viajo. Você vai viajar? Dia 15. A gente vai ver se a gente lá no dia 11, que é uma sexta-feira, a última sexta-feira, inclusive a gente faz uma festinha, assim, no final da tarde de sexta-feira, você Gregório traz umas 2 garrafas de cerveja. Esse pão parece que ele fez porque sobrou alguma coisa da cerveja. É o pão de cerveja, não é isso? Eu não sei, geralmente faz isso. Sobrou alguma coisa lá. Então tem o pão líquido e o pão sólido. Então vamos lá, da próxima vez ele vai trazer pão líquido. Vocês peguem aqui, por favor, tá? Pode ser, eu corto de sério para eles que são